Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora, né, que vocês vão assistir esse vídeo. Eu tô gravando esse vídeo por causa de um motivo específico, mas de repente seria interessante a gente trazer alguns vídeos importantes sobre alguns assuntos importantes dentro da nossa religiosidade. O assunto que eu quero abordar hoje com vocês é iniciação e a escolha por ser um sacerdote. Então, o que isso envolve, né? Um sacerdote, e quando a gente busca ser um sacerdote dentro de qualquer religiosidade que for, significa que a pessoa vai passar por um período de aprendizado e depois desse período de aprendizado, ela vai receber uma iniciação e ela vai se tornar então um representante dos deuses. Significa que a voz dessa pessoa é a voz dos deuses nesse plano e em outros planos. Então, a voz de um iniciado dentro dos preceitos do semente, dentro dos preceitos pagãos no geral, a voz, a palavra de um iniciado, a palavra de um sacerdote, é uma palavra que reverbera entre os mundos. Por quê? Quando a gente passa por um ritual de iniciação, todo o ritual de iniciação, ele pressupõe alguns juramentos explícitos, que são aqueles que você fala na hora do ritual, e implícitos, que guarda relação com aquele caminho espiritual, ok? Isso praticamente, pelo que me consta, em todas as religiosidades. Aí cada religiosidade vai ter a sua especificação. Dentro do semente, isso acontece a partir do momento em que a pessoa pede para se dedicar, passa pelo rito de dedicação, que em algumas vertentes vai se chamar inclusive iniciação, mas para a gente se chama dedicação. E aí depois desse período de aprendizado, a pessoa dentro do semente recebe a primeira iniciação dela, onde ela recebe o seu nome iniciático, onde ela recebe outras questões, tem questões de deuses, de devoção, tem uma série de questões que, à medida em que os vídeos forem vindo, eu vou trazendo para vocês o que for relevante e importante para vocês compreenderem certas coisas. Tá? Então, dentro do semente, esse é o caminho para quem quer ser um sacerdote. Para quem quer ser um sacerdote, também existe duas vias, duas vertentes. Você pode escolher ser um sacerdote iniciado ou iniciador. Um sacerdote iniciado é um desperto, é aquele que passou pelo processo de aprendizado e que é a voz dos deuses naquele clã e entre os mundos, ok? E a gente não tira o nosso sacerdócio quando a gente está na nossa casa, quando a gente vai numa igreja, quando a gente vai limpar o cocô do gato. Não, a gente continua sendo. Então, nossas palavras, elas têm força, poder entre os mundos. Quando o sacerdote, ele deseja iniciar outras pessoas, ele deseja fazer com que essa pessoa desperte a partir dos seus ensinamentos, então ele opta pela via iniciadora. Então, ele vai ter o legado, né? Ele vai ter a responsabilidade de passar o legado para outras pessoas. É assim que funciona dentro do semente. Tem alguns lugares que, inclusive clãs de bruxaria, que isso não acontece, que a pessoa só pode ser sacerdote, se quiser praticar naquele clã, e só pode ser sacerdote iniciador. Dentro do semente, a gente também tem a possibilidade da pessoa ser um praticante. O que é um praticante? Um praticante é aquele que não deseja ser um sacerdote, não deseja receber as iniciações formais para ser, então, a voz dos deuses naquele clã e entre os mundos e não deseja, então, ser um iniciador de outras pessoas. Ela quer praticar a bruxaria nos nossos moldes, né? Então, ela quer participar dos nossos rituais, ela quer participar dos nossos trabalhos, mas ela não tem as responsabilidades que um sacerdote tem. Muito bem. Diante de tudo isso, fica uma pergunta para vocês. Qual é o objetivo de você ser treinado ou desejar treinar-se, ser um sacerdote dentro do nosso clã e buscar a iniciação em outro caminho? Por que eu estou dizendo isso especificamente? Porque nós temos dentro do semente a Go. A Go, ela é uma sacerdotisa dentro da religiosidade dela. Né, dentro da vertente religiosa dela, que tem muitos anos de prática, muitos anos de devoção, de sacerdócio dentro da sua religiosidade. Por isso que ela foi admitida dentro do semente assim. Porque se ela fosse uma aprendiz de sacerdotisa em outra religiosidade, ela não seria admitida dentro do semente. Porque, ora,
A não ser que ela quisesse eventualmente ser uma praticante. Mas se ela quer entrar no semente, receber os mistérios e ser uma sacerdotisa, bom, então ela tem que pelo menos ter trilhado já um caminho sacerdotal completo, se é que existe essa completude, né? E depois ela pode vir para o semente ou em outro clã ou em outro caminho espiritual, né? E dentro da religiosidade da Go, existe uma peculiaridade que ela tem o guru, que é como se fosse o sacerdote, é o sacerdote dela, né? Que é o guia espiritual, o guru mesmo dela, e de outras tantas pessoas. E dentro da religiosidade dela existe, e alguns de vocês sabem disso, porque eu já conversei com ela, né? Já conversei com outras pessoas com relação a isso. Existe uma situação em que esse guru, esse sacerdote, esse sumo sacerdote, ele dá o nome de uma pessoa, né? Ele dá um nome iniciático. Essa iniciação, dentro dos preceitos ali do Hare Krishna, daquela vertente, é uma iniciação ao Hare Krishna, né? É uma iniciação aos preceitos de Krishna. Algumas pessoas podem dizer, é uma iniciação formal. Mas, pensem comigo, é só uma iniciação formal mesmo? Na verdade, não é, né? Não é só uma iniciação formal, porque nomes são chaves, são portas, né? E portas abrem mistérios. Então, qual é o objetivo de uma pessoa ser treinada ou ser um sacerdote dentro de uma religiosidade e querer passar por uma iniciação para se tornar um devoto e talvez lá para frente um sacerdote dentro de outra religião? Não vejo coerência nisso, entendem? O que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente decide entrar no semente para ser um sacerdote, algumas coisas têm que ficar claro. Uma delas é que não dá para você fazer um 2 de ouros, né? E levar ao mesmo tempo o aprendizado num caminho X e num caminho Y. Não tem como. Dá para fazer, como eu falei para vocês, a pessoa já trilhou um caminho, agora ela opta por conhecer outra vertente. Isso pode ser feito. Pode plenamente, tá? Agora, eu sei que tem pessoas que querem receber um nome, querem ir para receber o nome do guru. Gente, vocês têm que se perguntar se isso não é uma questão de ego, né? Receber o nome de um guru é tomar uma iniciação. Embora não seja todo o procedimento, existem alguns juramentos explícitos e implícitos nisso. E são abertura de portas, de portais, de canais, né? Qual é o objetivo disso? Ao receber essa iniciação, você vai passar a praticar, você vai rezar japa, você vai montar o seu altar para Krishna, você compreende que os ensinamentos de Krishna serão seguidos por você, vai parar de comer carne, vai seguir todos os ensinamentos que tem lá? Então, por que você está sendo treinado sacerdote na outra religião, que no caso é a bruxaria, o semente? Entendem onde eu quero chegar? Será que não é uma questão de ego isso? De curiosidade? Mas veja, a gente não pode ser leviano com essas coisas, né? A gente não pode querer receber um nome só para saber qual é o nome que o guru vai dar pra gente. A gente não pode, por exemplo, existe a possibilidade dentro do terreiro do elfo de vocês, se quiserem receber os pais e mães de cabeça após serem iniciados, dentro da Umbanda, né, com os deuses da Umbanda que fazem parte da egrégora do terreiro do elfo, vocês têm essa possibilidade caso queiram. Mas assim, o que vocês vão receber? O que vocês vão fazer ao receber esses nomes? É só para vocês terem os deuses e colocar como se fossem signos para justificar algumas posturas e características de vocês? Então, gente, isso é para vocês refletirem, né? Para que receber esse nome? Para que você quer isso, né? Não há problema nenhum se você sente que o seu caminho é em qualquer outra religiosidade, mas o que não dá é para você ser um dedicado ou um iniciado dentro do semente, dentro dos preceitos do semente, em que eu, ou no caso o elfo, quando for o caso, né? Somos os guardiões da espiritualidade de vocês e nós é que vamos
fazer várias coisas relacionadas à abertura de mediunidade, de canais, de percepções, de mundos e entre mundos. Vamos despertar ali o sacerdote que existe em vocês, a gente ter responsabilidade com a espiritualidade de vocês e vocês poderem ir lá e receber um nome, passar por uma iniciação em outra religiosidade. Chega a ser desrespeitoso até com aquela religiosidade. E além de ser, obviamente, desrespeitoso para com os sacerdotes de vocês, né? Então, eu acho que às vezes vocês não têm muita noção, vocês às vezes se deixam levar pelas questões, né? Então, mesma coisa, eu quero passar por um ritual de ayahuasca. Meu, é muito sério isso, né? Então as pessoas banalizam isso, mas a gente não pode banalizar. A gente é pagão, né, gente? Então, assim, cara, a nossa palavra, ela tem muita força. Reverbera entre mundos. Eu falo isso muito pra vocês, né? Reverbera entre mundos. Então não pode. Mas eu não quero, eu quero poder transitar. Então não seja um sacerdote. Entende? Seja um praticante. O praticante, ele não tem essas responsabilidades. Entendem isso? Seja um praticante. Não busque um sacerdócio se você quer ficar pulando de galho em galho, quer experimentar ali, quer conhecer ali. Talvez você não esteja preparado para o sacerdócio agora. Talvez você não deva ser um sacerdote, pelo menos da nossa religiosidade. Tá? Não busque o caminho do sacerdócio por ego. Não busque iniciações por ego. Não busque descobrir quais são os deuses que vocês têm de não sei quantas, das quantas, por ego. Não busquem passar por experiências mediúnicas ou espirituais de ayahuasca ou outros procedimentos por ego, por curiosidade. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério, tá? É muito sério de verdade. Se vocês querem ter essas experiências assim, mais soltas, seja um praticante dentro do semente. Não seja um sacerdote. Porque um sacerdote, ele tem responsabilidades. Um sacerdote, eu tenho responsabilidade para com a espiritualidade dessas pessoas. Entendem isso? Então você é um dedicado e você faz rituais invocando não sei quem, falando não sei o que lá nos lugares. Eu que vou responder por isso. Tá? Porque a gente brinca, né? Eu guardo o seu cu. Entende? E uma ação tua reverbera dentro da nossa egrégora. Então, o nosso ego, eu sempre falo isso para vocês, e quem não ouviu ainda, ouça agora. O grande guardião dos mistérios da arte é o nosso ego. Ele é o grande guardião do umbral. Ele é o grande senhor, senhora, força que vai barrar a sua entrada nos mistérios quando você for querer andar por esses lugares, por esses mistérios, sem o devido respeito, sem a devida humildade, sem a devida entrega. Quando você for guiado por ele, ele vai te barrar. E você muitas vezes não vai nem perceber. Entendem isso? Agora, eu tenho que trazer essas questões para vocês porque isso é muito importante. Não pode um dedicado, um iniciado, passar por rituais de iniciação em outro local. Não pode um dedicado, um iniciado ir para uma gira, ir no meio da gira lá, receber, botar a mão na cabeça de vocês. Não pode um dedicado, um iniciado passar por ritos sagrados de iniciação que pressupõem juramentos implícitos e explícitos dentro de outra religiosidade. Não pode um dedicado, um iniciado dentro do semente ancestral passar por certas experiências espirituais, como, por exemplo, de ayahuasca. Não pode. Por quê? Porque faz parte do seu desenvolvimento espiritual que eu sou responsável. Entendem isso? Tem várias questões que são implicantes nessa situação. Agora, você quer? Faça enquanto você é celebrante. Você quer? Faça enquanto praticante. Ok? Fique muito claro isso para vocês. Eu não concordo. Tudo bem, pode não concordar, mas não seja um sacerdote do semente ancestral. Porque se você for um sacerdote do semente ancestral e romper com essas regras, você não mais poderá ser um sacerdote do semente ancestral. Tá claro, gente? Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a isso, postem aqui que eu respondo para vocês com o maior prazer, ok? Um beijo para vocês, até a próxima.